Novembro de 1944. Posto de comando alemão nos Apeninos. O general olhou para o mapa e depois para o oficial que havia trazido a notícia. Os brasileiros iriam atacar Monte Castelo. Ele conhecia Monte Castelo. Era uma posição defensiva quase perfeita. Um pico nevado com visão total de todos os vales ao redor, protegido por bunkers, metralhadoras e artilharia posicionada em cada ângulo de aproximação. Ele havia dito aos seus oficiais que um batalhão bem posicionado poderia segurar Monte Castelo contra um exército inteiro, e os brasileiros iriam tentar com tropas sem experiência de montanha, sem treinamento para combate no gelo, vindos de um país tropical. O general disse para seus oficiais não se preocuparem, que os brasileiros aprenderiam rapidamente que havia batalhas que não eram para eles. Em fevereiro de 1945, a bandeira brasileira foi fincada no topo de Monte Castelo, e o general não riu mais. Monte Castelo não era só uma montanha, era a chave de um trecho inteiro da linha gótica alemã. Quem controlava o pico controlava a visão de todos os vales ao redor, e, portanto, controlava o movimento de qualquer tropa nos quilômetros seguintes. Sem tomar Monte Castelo, o avanço aliado naquele setor era impossível. Os alemães sabiam disso. Haviam transformado Monte Castelo numa fortaleza. Bunkers escavados na rocha, metralhadoras cobrindo cada caminho de subida, artilharia posicionada para destruir qualquer concentração de tropas nos vales abaixo. E haviam colocado ali seus melhores soldados de montanha. Quando a FEB chegou à Itália em 1944, muitos soldados nunca haviam visto neve. Vinham do Nordeste, do Centro-Oeste, do interior do Brasil. Lugares onde o frio mais intenso que conheciam era uma noite de julho no Cerrado. Nos Apeninos, o inverno de 1944 chegou com temperaturas de menos 15 graus. Neve que queimava as mãos. Gelo que congelava os rifles. Botas que não eram adequadas para o terreno. Equipamento que havia sido projetado para climas temperados, não para combate de alta montanha no inverno italiano. E foi nesses soldados que o comando aliado mandou atacar Monte Castelo. A primeira tentativa foi em novembro de 1944. Os brasileiros subiram pela encosta sul, o caminho mais direto. As metralhadoras alemãs abriram fogo a 300 metros do topo. Sem cobertura no terreno aberto da encosta nevada, os brasileiros foram forçados a recuar com baixas. Primeira tentativa. Fracasso. Dezembro trouxe mais frio. E mais 2 tentativas. A segunda pelo flanco leste, também rechaçada. A terceira, com apoio de artilharia mais intenso, chegaram mais perto, mas as posições alemãs no pico eram resistentes demais para bombardeio. Cada tentativa custava homens. Cada recuo pesava mais do que o anterior. No posto de comando alemão, o general olhou para o mapa e disse aos oficiais que os brasileiros não voltariam. Estava errado. A quarta tentativa foi em janeiro. Dessa vez com coordenação mais sofisticada, ataque simultâneo por 2 flancos, artilharia pesada preparando o terreno, apoio aéreo requisitado. Chegaram mais perto do que nunca. E foram rechaçados novamente. 4 tentativas. 4 fracassos. O comando americano começou a questionar se a FEB teria capacidade de tomar Monte Castelo. Os pracinhas brasileiros tinham uma resposta diferente. Entre janeiro e fevereiro, o comando brasileiro analisou cada detalhe das 4 tentativas anteriores. Mapearam cada posição de metralhadora alemã. Identificaram os pontos cegos na defesa do pico. Estudaram os padrões de reabastecimento alemão para saber quando as posições estariam mais vulneráveis. E desenvolveram uma tática completamente diferente. Ataque noturno. 3 colunas simultâneas por 3 rotas diferentes, nenhuma das usadas antes. Artilharia suprimindo as posições conhecidas enquanto a infantaria avançava pelos pontos cegos identificados. 21 de fevereiro de 1945. 4 da manhã. As 3 colunas partiram em silêncio. Sem artilharia preparatória desta vez, para não alertar os alemães. Só homens se movendo na neve, pelas rotas que os alemães não cobriam, pelos pontos cegos que 4 tentativas anteriores haviam ensinado a identificar. Quando os alemães perceberam o ataque, os brasileiros já estavam perto demais. As metralhadoras que haviam destruído 4 ataques anteriores foram silenciadas antes de poder girar para os novos ângulos. Combate corpo a corpo nas trincheiras do pico. Bunker por bunker. Metro por metro. Ao amanhecer, a bandeira brasileira estava no topo de Monte Castelo. A montanha que os alemães disseram que nunca cairia havia caído. Existe algo que ninguém conta sobre Monte Castelo. Os 4 fracassos não foram desperdício. Foram aprendizado. Cada ataque que falhou ensinou algo sobre as defesas alemãs.
Cada recuo revelou um ângulo que não havia sido visto antes. Cada soldado que subiu e voltou sem chegar ao topo sabia mais sobre aquela montanha do que antes. Os alemães venceram 4 batalhas e perderam a guerra por causa disso, porque cada vitória deles ensinou os brasileiros exatamente o que precisavam saber para a 5ª tentativa. O general alemão que havia zombado dos pracinhas em novembro acordou em fevereiro com a notícia de que Monte Castelo havia caído. Para os brasileiros, que ele havia chamado de piada. Monte Castelo foi o momento em que a FEB parou de ser questionada, mas a história dos pracinhas na Itália não acabou ali. Vieram Montese, Colecchio, o Vale do Pó. Esse canal vai contar cada uma dessas histórias. Inscreva-se. Ativa o sino. Próximo vídeo vem aí.